O que é que nós vamos falar aqui? É 1 hora e, portanto, já sabemos que isto é sempre um corre-corre. Vamos ver o que é isto da agilidade organizacional. O que é que significa? Qual é a diferença entre quando nós falamos de termos uma cultura agile e termos uma mentalidade agile, um mindset agile? O que é que significa? Qual é a diferença? E depois trago-vos aqui os 9 princípios da liderança agile, que no fundo é para percebermos como é que nós, enquanto gestores de pessoas, mas também como é que nós, enquanto pessoas que trabalham numa organização, podemos aplicar estes conceitos do Agile. Então, o que é isto da agilidade organizacional? E eu sei que já vi que tenho aqui pessoas que são da área das novas tecnologias. É importante nós percebermos isto. O conceito do Agile nasceu, se calhar, em 2001, quando foi escrito o Manifesto Agile por pessoas que trabalhavam a gestão de projetos aplicados também no desenvolvimento de software. E surgiu esta necessidade porque, de facto, o mundo está a correr a uma velocidade brutal em que a própria tecnologia tem que estar rapidamente a desenvolver-se, a ser inovadora e criativa para dar resposta àquilo que são as necessidades das organizações. E o que acontece hoje em dia é que o que estamos a fazer é ir buscar os princípios de base deste Manifesto Agile e deste conceito do Agile e trazê-lo para dentro daquilo que é a gestão das pessoas e a própria organização do trabalho e a forma como interagimos uns com os outros. Não só naquilo que tem a ver com o software, porque o software, obviamente, mais do que nunca, é fundamental para nós conseguirmos desenvolver o nosso trabalho e agora com esta questão da pandemia revelou-se imprescindível, mas também percebermos como é que nós conseguimos trazer para o nosso dia-a-dia todos estes conceitos. Então, o que é isto de uma organização agile ou a agilidade organizacional? No fundo, é nós percebermos que uma organização, nos dias que correm, tem que ter a capacidade ou a habilidade de se adaptar de uma forma muito rápida e equilibrada, ou seja, nós temos que garantir que as pessoas continuam a trabalhar, que o cliente continua a ser atendido, que continua a ter o seu serviço ou o seu produto dentro sempre daquilo que são o tempo que nos comprometemos e os níveis de serviço a que nos comprometemos. Portanto, é a forma rápida e equilibrada de uma organização se adaptar a estas constantes mudanças do mercado. Já vimos que podem ser bruscas, como foi agora neste princípio de ano, mas também elas vão acontecendo ao longo dos anos. Não é? Isto tem que acontecer de modo a que a organização continue a dar resposta, por um lado, ao cliente, com a máxima qualidade, mas, por outro lado, também aos colaboradores, que estão seguramente também com uma forma diferente de agir e de sentir aquilo que é a relação com o trabalho, um bocadinho diferente daquilo que era antigamente. Então, eu trouxe-vos aqui a frase da Susan McIntosh, que é uma Agile Coach, e ela define, eu acho que de uma forma muito interessante, aquilo que é a tal mentalidade ou mindset. Portanto, a mentalidade ou mindset agile é todo um conjunto de atitudes, não é? E atitudes são a forma como nós nos comportamos. São as atitudes que dão suporte a um ambiente de trabalho ágil, o que significa o respeito pelo outro, a colaboração, o foco sempre na melhoria do trabalho e num ciclo de aprendizagem contínuo, não é? Porque nós sabemos que as coisas estão sempre a mudar a um ritmo, se calhar agora quase alucinante. A pessoa ter orgulho no trabalho que entrega e ter um foco sempre em entregar o máximo de valor e estar aberta àquilo que é a mudança. O que nós sabemos é que esta mentalidade, o respeito, o foco no ser humano, o foco na qualidade, o foco na rapidez, o foco na simplicidade dos processos, são todos os conceitos ligados ao Agile que fazem com que, se eu aplicar isto à minha forma de viver com os outros, se eu pensar desta forma, ok, tudo aquilo que eu faço é para colaborar com os meus colegas, é pensar no utilizador, quer ele seja o meu colega, quer ele seja o meu cliente, é pensar que
Eu vou entregar o meu trabalho com a máxima qualidade, mas eu vou não complicar, ou seja, eu vou procurar ter processos que são simples, fáceis de utilizar, que me permitem rapidamente responder aos pedidos dos meus colegas ou dos meus clientes. Então, isto faz com que as próprias equipas sejam equipas de mais alto desempenho, não é? Porque existe um grande foco na entrega da qualidade e na partilha e na colaboração. Logo, nós também conseguimos ter organizações a entregar um valor muito maior ao cliente. Agora, o que é que isto significa? Uma coisa é o mindset e tem a ver com a forma como nós pensamos, não é? Porque se isto for está intrínseco em mim e eu trabalho desta forma, isto é o meu mindset, é a minha forma de pensar, são as minhas atitudes. Mas, por outro lado, nós temos de criar a cultura. E a cultura tem a ver com, dentro da nossa organização, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós comunicamos, a forma como colaboramos e a forma como lideramos também as nossas pessoas. Então, isto significará que, para nós conseguirmos ter uma organização agile, nós de facto temos que introduzir alterações e melhorias na forma de trabalhar. Nós temos que criar, ao nível dos processos, processos que sejam simples e que sejam de fácil entendimento, porque temos de pensar quanto mais complexo é o processo, obviamente vai dar muito mais trabalho, me ocupa mais tempo, me traz maior stress, logo, provavelmente, vai ser mais difícil eu conseguir entregar um trabalho com qualidade. E de fácil entendimento para que ele possa ser utilizado por qualquer pessoa, ou seja, a passagem de informação e a aprendizagem tem que ser relativamente simples e rápida. E o processo deverá estar sempre apoiado numa tecnologia, também ela simples e user-friendly. Eu trago-vos aqui um exemplo muito interessante de. Eu trabalho, como vos disse, muito com a banca e uma das coisas, não sei se tem aqui alguém da banca, se tiver, pode levantar aqui a mão, mas tem que ser no chat, está bem, mas o que eu muitas vezes sinto é que as próprias pessoas consomem-se pela quantidade de tempo que estão a abrir e a fechar diferentes softwares para conseguir dar uma resposta rápida ao cliente. Então, aquilo que nos diz o Agile e o pensamento Agile é que o processo ele próprio tem que ser. António vai começar nas próximas semanas, pronto, então, boa sorte também, não é? E espero que consiga realizar aqui um bom trabalho também a este nível. Então, ao nível do processo, tecnologia simples e user-friendly, processos simples, fáceis de fácil entendimento. Ao nível da própria estrutura da organização, o caminho é nós estarmos muito mais a trabalhar por gestão de projetos com equipas que são multidisciplinares. E o que é que isto nos traz de riqueza? Reparem, se eu tiver uma equipa onde todos pensamos da mesma forma, somos todos muito parecidos nas nossas habilitações, no nosso percurso escolar ou no nosso percurso profissional, o que acontece é que nós acabamos por também pensar de uma forma mais semelhante. Então, é muito mais interessante, a inovação acontece de uma forma muito melhor, muito mais fácil, quando nós conseguimos trabalhar com pessoas que de facto têm uma forma diferente de pensar. E é esta multiplicidade de criatividade, de pensamento divergente, que nos leva a conseguirmos inovar. A gestão de projetos traz-nos aqui uma coisa fantástica, que é nós percebermos que, através da gestão de projetos, nós também conseguimos, nós próprios, enquanto equipa, rodar naquilo que é a responsabilidade que temos, não é? Porque a gestão de projeto tem um tempo de vida eventualmente mais curto do que se eu estiver a trabalhar sempre na mesma função ao longo dos anos, no mesmo departamento. Num projeto, numa gestão de projeto, eu tenho desafios que vão sendo sempre diferentes e tenho a possibilidade de rotativamente assumir diferentes papéis. Então, em termos de satisfação do próprio colaborador, isto também é um plus, não é? É uma coisa boa.
Depois, em termos de estrutura, temos as equipas a trabalhar de forma muito colaborativa, mas em conjunto e a auto-organizarem-se para conseguir chegar a um objetivo comum. Ou seja, é pensarmos que as equipas têm as competências certas para conseguirem trabalhar autonomamente. E vamos, como vos disse, ter aqui a procura de colaboradores com diferentes perfis. Competências que, obviamente, são adequadas ao negócio, mas que, ao mesmo tempo, elas também são flexíveis. E as pessoas têm a responsabilidade como uma das suas principais atitudes. Por um lado, a responsabilidade de assumir a autonomia que me é dada, por outro lado, a minha disponibilidade e a minha flexibilidade para ir mudando consoante aquilo que são as necessidades do mercado, as necessidades da minha organização. Mas também temos de pensar que, em termos de gestão corporativa, também temos que ter aqui algumas alterações dentro das nossas organizações. Porque isto significa que uma organização agile tem uma forma de comunicar aberta, tem uma forma de comunicar transparente, onde o debate e a partilha das ideias é produtivo, é construtivo e é muito mais focado na inovação. Então, o que acontece é que nós temos, dentro de uma organização agile, a possibilidade de recolher opiniões e informações de certa forma, ideias de todos os níveis da organização. As pessoas podem dar sugestões sobre a forma como o trabalho está a ser feito e estas sugestões, obviamente, são ouvidas. Isto significa que as pessoas sentem-se também seguras e confiam que as suas ideias vão ser ouvidas e que as decisões que vão ser tomadas por si são responsáveis, mas também são, obviamente, aceites pela organização. Como veem, isto traz-nos aqui uma mudança de pensamento um bocadinho diferente, não é? Agora, o que estamos aqui também a dizer é que ao nível da liderança, e agora vamos entrar um bocadinho no foco daquilo que é o nosso webcast, nós temos que pensar que os nossos líderes, eles próprios, têm que ter algumas competências diferentes. E agora lançava-vos aqui também este desafio, e é, pensando um pouco naquilo que eu acabei de vos dizer, quais são as competências core que vocês acham que um líder tem de ter para conseguir que esta cultura agile seja efetiva, não é? Que todas as pessoas na organização vivam estes princípios do agile. A vossa opinião, quais são as competências core? Não precisamos dizer muitas, 2, 3 competências que vocês achem que o líder deve ter. Vamos ver se estamos todos de facto alinhados. Eu acredito que sim, porque elas são o motivador, certo? A comunicação, a transparência, o rigor, sem dúvida. A comunicação, mais ou menos, mais uma vez, não é? Saber ouvir. Ser um exemplo, isso mesmo. Organizado, sim. Sandra, na perspectiva em que a própria pessoa tem que saber gerir bem o seu tempo e a sua equipa, certo? Inspirador, isso mesmo, ok? Agir com bom senso, certo? Sendo que o bom senso é uma coisa muito gira, não é, António? Que é, para uns o bom senso é deste tamanho e para outros o bom senso é uma coisa imensa, não é? É um conceito também com alguma subjetividade. Baseamos-nos sempre neste princípio da responsabilidade, não é? Clareza, transparência, exatamente, é isso mesmo. Tratar todos por igual, diz o António, isso mesmo. Então vamos ver aqui que competências são estas que nós podemos ter. Estava só à espera que o Nuno está a escrever.
Então, vamos lá. O que eu vos trago aqui um, são os 3 Cs da liderança Agile e os 9 princípios da liderança Agile que foram desenvolvidos pela o Agile Business Consortium, que é uma entidade que trabalha também muito com todos estes conceitos que têm a ver com o Agile, aplicados também à gestão do software e ao conceito mais puro, no fundo, do Agile ligado às novas tecnologias. Mas como vocês veem, os princípios são exatamente os mesmos, quer eu esteja a falar de software, quer eu esteja a falar de marketing, quer eu esteja a falar de vendas, quer eu esteja a falar de finanças ou do departamento de recursos humanos. É exatamente a mesma coisa. Então, de facto, há aqui três comportamentos core, ou 3 competências core, perdão, que um líder agile deverá ter. Por um lado, ele tem que ser um bom comunicador. Por outro, tem que ser uma pessoa com um nível de compromisso com o trabalho, com a organização e com as pessoas enorme. E por outro lado, tem que ser uma pessoa também com a competência da colaboração. Então, eles dividiram aqui os 9 princípios da liderança agile. Eu trago isto porque acho que de facto está fantástico. Acho que está uma abordagem muito interessante, muito simples daquilo que são os comportamentos que um líder agile deve ter. Então, a nível da comunicação, temos aqui três princípios: a importância de desenvolver as pessoas, de refletir e de aprender. Ao nível do compromisso, inspirar, comprometer as pessoas e unir. E ao nível da colaboração, também empoderar o empowering, não é? Mas é mais do que delegar, é mesmo dar poder às pessoas, o alcançar e o inovar. Vamos ver cada um? Vamos ver aqui cada um destes princípios. Então, o primeiro princípio tem a ver com o desenvolver. E vocês disseram aqui muitíssimo bem que o líder tem que ser o exemplo. Então, quando falamos na liderança agile, o que dizemos é que as ações falam muito mais alto do que as palavras, não é? E eu digo isto sempre que falo de liderança. As pessoas estão muito mais atentas àquilo que são os meus gestos, as minhas ações, aquilo que eu faço, do que propriamente àquilo que eu digo. E aqui é exatamente o mesmo princípio. Portanto, a liderança agile não é só eu dizer, pá, vamos todos mudar e vamos ser muito ágeis e vamos ser muito rápidos e muito flexíveis. Não, é de facto na forma como comunica, na forma como trabalha, dar o exemplo à sua equipa. Mas é também este princípio de desenvolvimento, de procurar conhecer-se enquanto líder, perceber aquilo que são os pontos fortes, perceber aquilo que são as áreas que precisa de melhorar e trabalhar para conseguir desenvolver-se. E é através destas ações de autoconhecimento e do seu próprio desenvolvimento que o líder consegue inspirar as outras pessoas na equipa, os seus pares, dentro da organização. Então, eu trouxe-vos aqui esta frase, porque eles destacam-na também, o Agile Business Consortium, esta frase do Mahatma Gandhi, que ele diz: seja a mudança que você quer ver no mundo, não é? Portanto, é o princípio do exemplo. Se eu quero que haja mudanças na equipa ou na organização, eu tenho que ser a primeira pessoa a dar o espaço, eu próprio a mudar a forma como eu faço, como eu trabalho, como eu comunico, como eu desenvolvo as minhas pessoas. Destacam-se aqui, isto eu acho que é muito interessante, embora nenhum de vocês por acaso referiu a empatia, mas várias pessoas, a clareza, a transparência. Destacam-se aqui três atitudes do líder, 3 atitudes-chave. Por um lado, a empatia, por outro, a humildade e, por outro, a autoconsciência. Né? Quando falamos de empatia, estamos a falar de quê? Para vocês, o que é esta empatia?
Alguém quer dar aqui uma chega? Ativar, colocar no lugar do outro, capacidade de ver o mundo pela perspectiva do outro, colocar-nos na posição do outro, saber ouvir. Isso mesmo. Reparem, há um princípio que eu referi logo nos primeiros slides, quando começámos aqui a falar, que é este. A empatia significa a minha capacidade para entender o outro, estar disposto para o ouvir, não significa que eu aceite ou que eu esteja completamente de acordo com a outra pessoa, com a sua forma de pensar, mas significa a minha capacidade para perceber que esta pessoa tem uma forma diferente de pensar, de falar, de comunicar, de agir. Então, esta minha capacidade de me colocar no lugar dele, para perceber do ponto de vista dele, como é que ele está a ver o problema, a situação, o mundo, não é? Portanto, eu só consigo entender o meu cliente, o meu colaborador, quando eu tenho esta humildade de não julgar e de aceitar que as pessoas podem estar a ver as coisas de uma perspectiva diferente da minha. Então, a empatia é isto mesmo, não é? Na liderança, ela é muito poderosa. Quando eu quero ter uma organização centrada no ser humano, cliente ou colaborador, eu tenho de ter a empatia como uma das minhas principais atitudes. A humildade, de saber exatamente isso, e a autoconsciência. Esta minha capacidade de olhar para dentro e de perceber onde é que eu posso melhorar. O segundo pilar, ou o segundo ponto importante também daquilo que é o perfil do líder, tem a ver com o refletir. Então, o que eles dizem é que nós conseguimos ter uma melhor qualidade de pensamento utilizando diferentes metodologias e, ao pensarmos de forma diferente, nós também conseguimos ter melhores resultados. Então, o líder ágil olha para os problemas de muitos ângulos diferentes. O pensar fora da caixa, diz o António. É isso mesmo, António. É nós percebermos que um problema não tem só uma visão. Porque reparem, se calhar nós podemos ter um problema dentro da nossa organização, ou também dentro da equipa. Vamos imaginar que é um problema que está dentro da nossa organização e é um problema que tem a ver com a forma como estamos a entregar um serviço ao cliente. Se calhar eu que estou na área dos recursos humanos vejo aquele problema de uma determinada forma e acho que o problema tem este impacto. O meu colega que está na área da informática vê o problema de uma forma diferente. E o meu outro colega que está na área das vendas, por exemplo, tem uma forma diferente também de ver o problema. A riqueza desta análise de diferentes ângulos é que nós conseguimos ter um muito maior conhecimento do problema, logo também conseguimos encontrar melhores soluções. O Agile e o líder Agile parte do pressuposto corretíssimo de que as pessoas que mais lidam com o problema e de mais perto, normalmente são os colaboradores que entregam o serviço, o produto, o que seja, normalmente essas pessoas que estão mais próximo do problema são aquelas que podem também ter a melhor solução para a realização, para conseguirmos solucionar o problema. Então, o líder vai ouvir as pessoas e vai tomar decisões não apenas baseadas naquilo que são as estatísticas, não é? E os surveys que realiza, mas também por aquilo que são as entrevistas, os focus groups, a observação direta que faz no local de trabalho ou junto dos clientes para conseguir trazer maior riqueza para a análise do problema. Isto significa que também o líder tem que dar tempo a si próprio e à equipa para poderem pensar nos problemas, experimentar novas soluções, errar se for o caso. E ter este conceito e este princípio de que a criatividade só surge
quando eu me sinto segura num ambiente criado pelo meu líder, pela minha equipa também, onde existe respeito pelas ideias uns dos outros e não há julgamento. E isto tem que ser um princípio. Portanto, também do ponto de vista do líder, destacamos aqui duas atitudes fortíssimas, uma ao respeito e outra ao não julgamento, para que a criatividade possa surgir na equipa, na organização. Tá bem? Porque quando estamos aqui a falar da liderança, não estamos apenas a falar da liderança de uma pequena equipa, estamos a falar de todo um princípio de eu que trabalho numa organização, eu que me sinto líder de mim próprio, eu que sinto que em pequenos momentos eu também sou líder, em grandes momentos eu também sou líder, depende daquilo que é o meu trabalho, que é a minha função, mas tudo aquilo que eu faço, eu tenho o princípio da liderança e da autoliderança. O terceiro perfil, a terceira competência do nosso líder tem a ver com o aprender. Então, as organizações melhoram sempre que nós conseguimos criar internamente aquilo que é a cultura de feedback. Eu sou muito cara a este tema porque acho que é a forma mais simples e mais fácil de desenvolver alguém numa organização é através do feedback. E o feedback deve ser dado imediatamente quando a ação acontece. E deve ser dado quer ele tenha um objetivo de ser para melhorar um comportamento ou melhorar uma atitude, mas também para premiar, porque a pessoa fez bem. Né? Então, existe uma agilidade dentro das organizações e uma liderança ágil quando o feedback que damos é, por um lado, significativo, não é? Ele vai ao encontro daquela pessoa e daquela ação, é útil porque a pessoa aprende com o feedback, mas ele é oportuno porque é dado no momento exato em que aconteceu. Agora, estamos a falar de um líder que dá, maravilha, dá feedback, perfeito, tomara que isto acontecesse em todas as organizações, mas temos de trazer aqui a reciprocidade, que é o líder também ter a capacidade e a abertura para receber o feedback que os outros lhe dão, sejam os seus colaboradores, a sua equipa, os seus pares, a sua própria chefia. Então, é esta abertura que nos permite melhorar constantemente. O António diz o feedback construtivo. Sim, António, o feedback, ele próprio deve ser sempre construtivo. Seja um feedback positivo, seja um feedback de melhoria. Porque o feedback bem dado, significativo e útil, ele é sempre construtivo. Se vocês me quiserem dar um feedback sobre alguma coisa que eu disse, um comportamento que eu tive, que de facto não é o mais adequado ou que pode ser melhorado, ele, se for dado da forma correta, ele é construtivo e ele está a contribuir para o meu desenvolvimento. Se eu disser a alguém apenas fizeste mal, está errado, isto não é um feedback construtivo, isto não é nada, isto é apenas um zancar, não é? Ou um destruir, ou uma mera opinião sobre aquilo que eu fiz. Não é um feedback construtivo. O feedback construtivo, ele próprio deve sempre focar-se naquilo que eu fiz, bem ou mal, o impacto que este meu comportamento, que o meu resultado teve nos outros, e no caso de ser um feedback de melhoria, o que é que eu posso fazer para fazer melhor? Como é que eu posso ter um comportamento diferente que de facto vai ser mais produtivo, mais útil e ter um impacto melhor nas outras pessoas que estão do lado lá. Então, isto também significa, em termos daquilo que são as nossas atitudes, a atitude-chave de um líder agile tem que ser a acessibilidade, não é? O estar aberto
a aceitar aquilo que são as opiniões dos outros, está a abertura a estas opiniões, a honestidade na forma como damos o feedback e a transparência. Não estamos a falar de agendas escondidas. Não é? Vou ler aqui o que diz a Carla. Muitas vezes o nosso debate, o feedback, posso dar feedback a um colaborador e ele não perceber o que eu quis dizer com o meu feedback. E o feedback deve consistir numa explicação dos motivos que levaram o líder a dar esse mesmo feedback. Isso implica explicar a tomada de decisão e muitas vezes não se faz. Totalmente de acordo, Carla. Totalmente de acordo. Repara, o feedback não é só para um lado, não é? Muitas vezes eu devo dar um feedback sobre aquilo que eu observo, não sobre aquilo que eu ouvi dizer, não é? Portanto, eu vou basear o meu feedback naquilo que são os factos, e isto é muito importante para a pessoa que está a ouvir. Quando eu sou concreto, tá? Eu tenho um discurso e uma comunicação concreta. Eu observei esta situação, observei este resultado, observei este comportamento, observei esta atitude. Esta atitude ou este comportamento teve este impacto no cliente, no meu colega, em mim, nos resultados, o que seja. Portanto, a pessoa consegue perceber o que aconteceu. E no final eu tenho também que dar a oportunidade à pessoa para ela própria poder encontrar uma outra solução. Eu acho que é muito bom quando nós temos esta capacidade de dizer à pessoa: repara, aconteceu isto, na tua opinião, como é que poderias fazer de forma diferente? E eu dou a oportunidade à pessoa de refletir, de pensar e de me dar uma nova forma também de ver a situação e de a fazer de uma outra. Então tivemos a parte do comunicar, agora temos a parte também do compromisso, não é? Lembram-se daqueles, os 3 Cs do Agile. Então, o líder Agile também inspira, não é? E temos que ter esta consciência de que as pessoas da nossa equipa, todas elas procuram um significado e um propósito para se sentirem realizadas no seu trabalho. E isto cada vez mais acontece. Não fazemos as coisas porque sim. Fazemos as coisas porque queremos perceber qual é o impacto que ela tem. Voltamos ao feedback que eu estava a dizer ainda há pouco. Não é? As pessoas perceberem o impacto que as nossas ações têm nos outros. Então, quando existe um propósito, uma missão e existe um objetivo comum que é partilhado pelo líder com todas as pessoas e é dado às pessoas a possibilidade de esclarecer questões e perceber qual é o caminho e para onde é que nós estamos a ir, nós estamos de facto a criar uma visão comum, um propósito, a vivência dos valores da organização. Todos nós sabemos para onde é que qual é o caminho. Então, o trabalho do líder também é muito conhecer as pessoas, conhecer aquilo que as move e alinhá-las naquilo que são os valores da organização. Como é que ele vai fazer isso? Ele próprio tem que ter ações que são inspiradoras e que revelam aquilo que são os valores que a organização está a viver. Quando nós temos um valor na nossa organização que é a inovação, isso significa que eu, líder, eu próprio tenho que ter comportamentos que revelam que eu sou uma pessoa inovadora, que promovo a inovação junto da equipa e que dou aos meus colegas e aos meus colaboradores a oportunidade de inovar. Dou-te tempo, dou espaço, dou recursos para que as pessoas possam inovar. Entendem? O viver os valores é isto que significa. Então, as atitudes chaves do líder aqui também são a curiosidade, a partilha e a generosidade. Curiosidade em conhecer quem são as pessoas com quem trabalha. Partilha, porque promove aqui a visão comum e a generosidade também de inspirar as pessoas através das suas ações. Eu trago-vos aqui uma frase também do Simon Sinek. O Simon Sinek é um dos gurus da atualidade, guru da liderança que eu gosto particularmente. E ele diz isto que eu acho muito giro, que é somente quando nós tiramos os valores do papel e os vivemos de facto, podemos dizer que temos uma forte cultura corporativa. Ou seja, não basta eu ter os valores afixados na parede, às vezes são lindos e estão lá muito bonitos e tal. Nós temos que ter dentro da nossa organização comportamentos de liderança e comportamentos de quem não tem uma função de liderança, mas que assume
vivência desses valores. Só nessa altura, quando todos nós nos sentimos que o valor inovação é comum e que todos vivemos, quem diz a inovação, diz a orientação para o cliente, ou diz o respeito pelos outros, ou diz a colaboração. Significa que dentro da organização todos nós temos comportamentos, atitudes, ações que levam a que de facto esses valores vivam dentro de nós. Depois temos o outro princípio, que é o princípio do comprometimento. Então, o líder agile também parte do princípio de que a emoção está na base da criatividade e da inovação. O que é que isto significa? Significa que, e aqui volto ao que eu vos disse no início, que eu desenho a experiência do colaborador, o Employee Experience Designer, ou desenhamos a experiência de um cliente, porque nós temos a consciência de que nós vivemos de emoções, não é? Eu gosto, eu sinto-me satisfeito, eu tiro prazer daquilo que faço, eu gosto da minha equipa, eu gosto de trabalhar nesta área, eu sinto prazer, sinto satisfação. Portanto, tudo isto são emoções. Eu também posso sentir raiva, frustração, inquietação, ansiedade e stress. E tudo isso também são emoções. Nós não queremos e queremos pô-las para o lado. Então, a experiência humana está muito baseada nas emoções. E aquilo que nós queremos também é perceber, enquanto líder agile, quais são as emoções que temos aqui, quais são as expectativas das nossas pessoas, quais são as motivações das nossas pessoas para as conseguirmos inspirar a irem mais longe naquilo que é a entrega do seu trabalho, a irem mais longe em termos da criatividade, a irem mais longe em termos da qualidade do serviço que esta frase também destes três autores, já é uma citação também muito antiga, já de 2005, mas eles dizem que as emoções positivas que vivemos nas organizações têm um impacto positivo, por um lado, na qualidade das relações interpessoais, na saúde, na produtividade no trabalho, e estão muito associadas ao otimismo, à confiança, à autoeficácia, à originalidade e ao altruísmo. Ou seja, quando nós vivemos organizações onde existe um espírito positivo, uma liderança positiva, um ambiente de trabalho positivo e agradável, as pessoas querem ir trabalhar, as pessoas sentem-se motivadas para dar mais o tal extra mile, para sugerirem, dar ideias para melhorar, para sermos melhores naquilo que fazemos e naquilo que entregamos. Então, existe mais otimismo, mais confiança e mais originalidade e altruísmo. O sexto princípio tem a ver com a união. E era o que eu vos dizia há bocadinho. O princípio de que existe um conceito de liderança em toda a organização, ou seja, não são só os diretores, ou os supervisores, ou os coordenadores que são líderes na organização. Eu que não tenho a meu cargo uma equipa, eu próprio sinto que eu me lidero, porque eu tenho a capacidade de fazer a minha gestão do meu tempo, a gestão do meu trabalho com responsabilidade e com autonomia. Então, eu faço a liderança de mim próprio. E isto é transversal a todas as pessoas na organização. Também o princípio de que qualquer pessoa numa organização pode ter um potencial para liderar. Então o líder está atento a isso e promove para poder motivar, não é? Se há uma pessoa que tem como motivação poder gerir outras, poder liderar, poder assumir a coordenação de um projeto num determinado momento, o líder está atento a isso e sempre que possível, por exemplo, na gestão dos projetos, dá essa oportunidade, fomenta que a pessoa desenvolva os skills de liderança. E o que acontece é que é o próprio líder agile que se foca no desenvolvimento daquele conceito que me é muito caro também, tem a ver com o líder servidor. E isto significa o quê? Um líder serve, presta serviço aos outros, presta serviço aos seus colaboradores. Se eu tenho o princípio de servir com a máxima qualidade, aquilo que eu vou querer perceber é quem são as pessoas que eu tenho a trabalhar comigo e como é que eu posso proporcionar a estas pessoas as melhores experiências de trabalho dentro desta organização. Logo, eu tenho o princípio do líder servidor.
Não é o princípio do líder ditador ou democrata, não sei o quê, mas é o princípio do líder que serve os outros. Okay? Então, se eu sirvo e se eu presto um serviço, eu vou estar sempre preocupada em garantir que as pessoas tenham um nível de satisfação elevado. Sempre que possível, eu faço isso. Okay? Lanço também aquilo que é o princípio da cultura agile dentro da organização. O sétimo princípio tem a ver com o empoderar, não é? Delegar e dar autoridade às pessoas de forma adequada. Então, os líderes agem também reconhecem que as pessoas funcionam melhor quando elas têm aquilo que são as competências adequadas, quando as pessoas estão comprometidas com a organização, com o seu trabalho, e quando elas sentem energia, não é? Positividade na realização do seu trabalho. Então, o princípio da delegação não é um princípio de tudo ou nada, ou seja, agora toma lá a delegação de poderes e és tu que vais, a partir de hoje e para sempre, mas é um princípio de que, se calhar, hoje eu tenho um projeto, ou tenho uma responsabilidade, ou tenho alguma atividade que é preciso fazer neste contexto de mudança que estamos a viver, e dentro da minha equipe eu tenho uma pessoa que tem a competência e tem a motivação certa para aceitar este desafio. Então eu vou-lhe dar essa oportunidade. Né? Portanto, a delegação acontece de forma continuada ao longo do tempo, não é? E conforme aquilo que são as necessidades que vão emergindo nestes conceitos de mudança. O oitavo princípio da liderança agile tem a ver com o alcançar, não é? E ter esta noção de que quando colaboramos e quando trabalhamos de forma colaborativa, conseguimos alcançar muito melhores resultados, mais fortes, mais inovadores, mais criativos, mais interessantes para a organização, do que quando trabalhamos sozinhos. É um facto. É? Quem utiliza metodologias criativas, design thinking ou qualquer outra na realização do seu trabalho, consegue perceber isto, não é? Eu, se calhar, sozinha consigo ter uma ideia, mas quando várias outras pessoas constroem sobre a minha ideia, o resultado final é um resultado muito mais rico, muito mais interessante. Então, aquilo que é o trabalho também do líder agile é, no fundo, dar às pessoas os recursos que elas precisam para poder trabalhar com a máxima eficiência, mas depois deixá-las com a sua autonomia, dentro daquilo que, obviamente, é a sua responsabilidade, obviamente, mas deixá-las trabalhar com a autonomia. E o papel do líder é estar a acompanhar, não é? Entramos aqui no princípio do líder coach também, que define as responsabilidades claras, faz uma delegação de trabalho e de responsabilidade, dá a autonomia necessária à pessoa para poder entregar com a máxima qualidade esse trabalho, dá-lhe os recursos que ela precisa e depois dá-lhe a autonomia para ela trabalhar e está aqui a acompanhar aquilo que são as dificuldades que a pessoa possa ter. Atitudes chaves aqui são a positividade e a gratidão também. O último princípio do da liderança agile tem a ver com a inovação. E as grandes ideias, este princípio de que as grandes ideias vêm de qualquer lado dentro da organização. Sabermos que as pessoas que estão mais próximas do problema muitas vezes são aquelas que têm as melhores ideias para resolver. O líder agile está aberto e está disponível para ouvir a opinião dos outros, independentemente do seu status ou da sua posição. E o líder agile vai incentivar as pessoas a ter um contínuo de flow criativo, vai proporcionar diferentes momentos onde a equipa, as pessoas podem pensar de forma diferente, podem refletir, podem trazer ideias. Ter a consciência de que nem todas as ideias são válidas, ou nem todas as ideias podem solucionar ou podem ser aplicadas, não é? Todas elas podem ser interessantes e bem acolhidas, mas o próprio líder também tem que ter esta capacidade de usar metodologias que permitem às pessoas fazerem uma análise mais racional daquilo que são as ideias apresentadas e, por exemplo, utilizo muito a matriz de decisão na análise das ideias e na matriz de decisão, por um lado, tenho um eixo que analisa o grau de dificuldade na implementação das ideias, e o grau de dificuldade pode ser
o tempo para a implementação, o número de pessoas para a implementação, o dinheiro que possa estar envolvido. E, por outro lado, no outro eixo, eu tenho o impacto que aquela ideia vai ter na resolução do problema. Okay? E aqui tenho uma matriz de 4 entradas, em que a minha prioridade será sempre implementar as ideias que têm um baixo nível de dificuldade e têm um alto impacto na sua aplicação e na resolução do problema. E este é o papel do líder também, não é? Ter esta capacidade de, por um lado, pôr as pessoas no pensamento divergente, de serem criativas e pensarem fora da caixa, como elas viram, pensarem de forma diferente, mas, por outro lado, também com uma fórmula mais racional e mais lógica, fazer uma análise das ideias que surgiram e explicar porque é que umas podem ser e vão ser implementadas e porque é que as outras não serão e vão ter que ser abandonadas. Mais uma vez aqui, uma atitude fundamental que tem a ver com a transparência, a clareza na informação e a capacidade de envolver as pessoas com tudo aquilo que são as ideias que possam surgir e os problemas que podem surgir. E estes são, de facto, os 9 comportamentos do líder agile. Estamos mesmo já aqui no final da nossa hora. Eu queria só fazer aqui um resumo daquilo que é este conceito da liderança agile, que é, por um lado, termos uma organização centrada nas pessoas, e uma organização centrada nas pessoas, pessoa cliente, pessoa colaborador, uma organização que é simples em termos de processos, da forma como comunicamos uns com os outros, porque a comunicação é transparente, é clara, é simples, não há agendas escondidas, não é? O que eu digo, eu explico o porquê, e as pessoas entendem o motivo que está por trás da minha comunicação. Por outro lado, a qualidade, não é? Tudo aquilo que fazemos é sempre com um foco de qualidade máxima no trabalho que entregamos internamente, e aqui entra o ripple effect, não sei se vocês conhecem a expressão, mas se eu lidar com o meu cliente interno, com o meu colega, com a máxima de qualidade, logicamente isto vai em ondas a transformar-se numa qualidade na entrega ao cliente brutal. E por outro e último fator, que tem a ver com a rapidez. Quando nós utilizamos a tecnologia, processos simples e a forma de comunicar também é simples e rápido, é mais simples, nós conseguimos ser mais rápidos na resposta que vamos dar ao nosso cliente. Agora, termino deixando-vos esta frase também para refletirmos, que é só conseguimos mudar uma cultura dentro de uma organização quando todos nós, do topo à base, da base ao topo, mudamos os nossos hábitos e mudamos os nossos comportamentos. Portanto, o agile não é só do líder máximo da nossa organização. O ser agile significa que todos nós temos esta capacidade de entrega, de foco na melhoria contínua, de foco na resolução, de foco no ser humano, em criarmos organizações melhores, mais simples, mais fáceis. Muito obrigada. Não sei se querem fazer perguntas, já estamos mesmo no final do tempo. Espero ter sido útil, espero ter respondido àquilo que eram as vossas expectativas iniciais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, força. Podemos ter a apresentação, sim. Sim. A Galileu vai enviar-nos. Obrigada também por estarem aí, por terem participado, por terem dado aqui as vossas sugestões e opiniões. Foi muito bom. Espero encontrar-vos de novo noutro fórum aqui também promovido pela Galileu. Eu acho que vamos ter aqui uma continuidade de formações online no segundo semestre, portanto, eventualmente também nos encontraremos, ou num presencial, quem sabe. Muito obrigada por estarem aí